Agradecemos mais uma vez aqueles que têm estado conosco no estudo da Palavra de Deus, no estudo, dos temas da lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana é a Lei da Aliança. Nós vamos fazer uma breve oração para que Deus seja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Esteja conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, compreensão. E nos momentos que se seguem, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema, de forma resumida, a gente pode dizer, que Deus é fiel. E fiel vem de vários contextos, Fiel, a palavra fiel está ligada à questão da palavra também fé, fiel, fidelidade. E o verso, para memorizar, diz em Deuteronômio 7, verso 9, diz assim: Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A gente abordar aqui a primeira afirmação, dizendo que o Senhor aqui no original não é a palavra Senhor, é Yahvé. É o nome de Deus que se revelou a Moisés. Yahvé ou Yah, alguns usam a contração, Yah. Seu Deus é Deus. Ele está dizendo que ele é o único Deus que existe. E também é um Deus que é fiel. Fiel em quê? Explica aqui que ele guarda a aliança. Que aliança é essa? Aí nós podemos entender que essa aliança Deus fez com a humanidade. Com Adão, com Eva. E ela vem seguindo até nós. Até chegar em você. Até chegar em mim. Essa aliança. Porque diz que Deus tem misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então o importante nós entendermos que as nossas escolhas também impactam naqueles que são nossos descendentes também no futuro. Porque Deus lembra do pacto, da aliança que fez conosco e olha com misericórdia também para os nossos descendentes. Assim como Deus olha com misericórdia para nós, que somos descendentes de Adão, descendente de Noé, descendente de Sem, Cã ou Jafé, ou de uma mistura entre eles. Todos nós somos parte dessa descendência. No Salmos 23, verso 1 a 3, diz assim: Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. Aqui já vem outra abordagem, que é uma abordagem da figura do pastor que cuida da ovelha e que a ovelha pouco sabe das suas necessidades e como o pastor cuida dela e dessas necessidades. Diz aqui: deitar-me faz em verdes pastos. Então, quem busca o pasto, quem vê as condições de risco, de não ter risco, tudo é o pastor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Também guia para um lugar que nos dá condições de estar bem, em boas condições. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, por Deus nos amar, Ele tem todo esse cuidado conosco. E isso não mudou hoje, nem vai mudar com o longo do tempo, porque Deus é fiel. Ele se mantém, a natureza divina é a mesma. Salmo 119, 33, 34 diz: Ensina-me, ó Iá, Senhor, o caminho dos teus estatutos. Guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Então aqui já vem outro enfoque, que é dizendo que a fidelidade de Deus está relacionada com os estatutos. Por que Deus nos dá estatutos? Estatutos são regras, E diz aqui: guardá-lo-ei até o fim. Era o propósito do autor que escreveu o livro, o Salmo 119, era guardar os estatutos de Deus até o fim. O que os estatutos faz conosco? Que são regras, ensinamentos. Dá entendimento para nós. Muitas das coisas que nós poderíamos estar cometendo mais erros, a gente já comete erros naturalmente na vida, mas com a palavra de Deus, muitos erros a gente também deixa de cometer, porque a palavra de Deus nos dá o quê? Entendimento. E nos ensina que ao guardar a lei nós somos protegidos. Observá-la-ei de todo o meu coração. O Salmo 119, 151 também explica: Tu estás perto, Senhor, de todos os teus, e todos os teus mandamentos são a verdade.
Então, por que que nós temos que seguir os estatutos? Agora a gente vai ficar pensando, não, mas por que que Deus deu lei? Para que servem essas leis, né? Mas a gente pode ver um exemplo básico, né? Se não existisse leis que determinassem, né? Que os cabelos das nossas cabeças, né? Ficasse aqui nessa parte, né? Do couro cabeludo fosse dessa forma, né? Como nós seríamos, né? Totalmente peludos, né? A forma da barba, né? Se ela não tivesse limites, tudo são leis que Deus estabeleceu, né? A forma, né? A posição onde se encontra, né? Nossos olhos, né? Nariz, ouvido, tudo isso são leis. Essas leis estão estabelecidas no código, né? Genético, né? do cromossomo nosso. Quem estabeleceu? Deus. Então a gente fica pensando às vezes que as leis não são importantes, são muito importantes. O que é um vírus? O que é um câncer? É quando uma célula, né, começa a crescer de forma desordenada. E aí o organismo não consegue, né, destruir essa célula que eu tenho que destruir, porque ela está criando de forma desordenada. E dessa forma ela vai tomando conta do corpo até que o corpo não consegue se manter em equilíbrio. São leis. Então existem leis, né, por onde a gente não imagina que existem leis. O Sol, né, está se movendo, a Lua também. Existe dia, existe noite. As nuvens sobem, né? As nuvens podiam subir, né? E evaporar e não haver mais chuva. Então existem muitos aspectos que a gente fica pensando, né? Para que serve lei, né? Não precisa de lei, não. Né? É por isso que aqui diz que todos os mandamentos de Deus são a verdade. E eu estou falando, tudo isso aqui que eu falei são mandamentos de Deus. Interessante, né? A gente pensa que mandamento é só os decálogos, né? Os 10 mandamentos. Não. Toda a realidade ela existe porque Deus estabeleceu e deu ordens, estabeleceu critérios, leis e mandamentos para que elas se mantivessem. Senão a gente não podia garantir que amanhã o Sol vai estar na mesma posição onde ele se encontra. Apesar que alguns dizem, né, que a gente está se afastando, né? Mas ele está na mesma posição onde a gente necessita estar. Tessalonicenses 3,3 diz mais aqui a respeito da fidelidade de Deus para conosco. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Essa passagem aqui é muito importante, porque às vezes a gente fica na luta, né, contra o pecado, a gente fica sempre lutando para vencer, é uma luta, é uma confusão, é um problema, né? Todo dia nós temos problema, Satanás nos traz para nos tentar desanimar, desistir, né? Mas aqui nos diz que nós não estamos lutando sozinhos. E diz que por Deus ser fiel, e Yahvé ser fiel, Ele que vai nos confirmar e vai nos guardar do maligno. O Espírito Santo vem até nós, nos dá a confirmação de que nós temos que continuar, que nós temos que perseverar até o fim. E quem nos guarda do maligno não somos nós mesmos, é Deus que nos guarda. Assim como a ovelha, quem guarda a ovelha do lobo, né, ou da presa do inimigo, quem é? É o pastor. Segundo Timóteo 2,3 diz também, se formos infiéis, ele permanece fiel. Em algum momento a gente pode ser infiel? Quando a gente peca, toda vez que nós pecamos, nós estamos sendo infiéis à aliança de Deus. E não vou dizer para você que a gente peca pouco ou muito, mas que a gente peca. E isso é sinal de infidelidade. Existem certos níveis, né, de fidelidade e de infidelidade, é lógico. Né? Mas Deus permanece fiel. Porque diz aqui que ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, o plano da redenção vai se manter firme até o fim. Vai. O perdão de Deus para aquele que o busca vai se manter até o fim. Porque Deus é fiel. E ele não pode negar a si mesmo. Ele vai negar a sua própria natureza. Por causa de nós cometermos erros. Por isso que nós temos, né, a oportunidade de ser salvos. Porque ele é fiel. Salmo 19,7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Refrigera a alma. O testemunho do Senhor, o que diz aqui? O testemunho do Senhor é fiel. Então, o que é o testemunho de Deus? A Bíblia. A gente fica pensando, o que é o testemunho? Né? O testemunho é o espírito de profecia. Se alguém tiver dúvida, a gente pode ver isso lá em Apocalipse. Ó. Se eu só pegar aqui. Apocalipse 19,10 diz assim, ó, e lancei-me
a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? É a palavra de Deus revelada para nós. São as escrituras. Deus revela aos profetas que escreveram para nós. Então, Deus, o testemunho de Deus, né? O testemunho de Deus, o Senhor Yahvé, é fiel. Porque Deus é fiel. E faz o que para nós? Nos dá sabedoria a nós que somos simples. Quem é simples? Todos nós somos simples. Em relação a Deus, todos nós somos aprendizes e vamos estar a eternidade aprendendo. Mas aqueles que querem obter sabedoria, Deus vai dar sabedoria. Você quer sabedoria? Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia com oração. Faça uma oração. Deus, me dá entendimento da tua palavra. E tenha um sincero propósito de fazer aquilo que Deus te mostra na palavra. Você vai ver que você vai se tornar cada vez mais sábio. 1 João 1,9 mostra claramente a fidelidade de Deus. Olha, se confessarmos os nossos pecados, é o que é condicional, hein? Se nós confessarmos os nossos pecados, o que é que Deus faz? Ele novamente aqui fala que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Esse aqui está falando também da figura de Jesus. Se nós confessarmos nossos pecados, né, a Deus o Pai, né, pedindo em nome de Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está vendo como a fidelidade de Deus é importante para nós? Deus já sabe que nós vamos cometer. Já sabe que nós vamos cometer pecado. Mas Deus deu uma solução. Qual é? A confissão. O que é confessar? Reconhecer que errou e que tem que mudar de caminho, mudar de rumo. Quem não errou? Sabe, Jesus até fala um momento, né? Em relação à mulher, né? Que tentaram matar ela, apedrejada. E Jesus diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Né? Quem é que não tem pecado? Só Jesus não tinha pecado, né? E Jesus diz: eu não vou te condenar também. Ninguém te condenou? Jesus perguntou: não, eu também não vou te condenar. Então Deus, quando a gente confessa, Deus não nos condena. Ele diz: não, meu filho, você está perdoado. E Deus faz mais ainda por nós, nos purifica. O que é purificar? Purificar é o processo de transformação de tudo que é injustiça. Através do que? Da palavra de Deus. Deus vai o que? Nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Nós vamos sendo o que? Purificados. Mas essa purificação também aqui não é só, como eu diria, externa. É interna, espiritualmente falando também. Deus vai mudando a nossa mente. E nós vamos sendo transformados. Graças a Deus que Deus é fiel. Por isso ainda nós não fomos, como diz a Bíblia, não fomos consumidos. Deus fez uma eleição. Eleição é escolha. Escolha. Deus escolheu o quê? A Israel. Dentre todos os possibilidades, Deus faz escolhas. E em um dado momento, Deus estava com Jacó e disse: eu vou mudar teu nome. Podia ser outra pessoa? Podia. Mas no processo da redenção, no processo da salvação, Deus já tomou algumas decisões, já escolheu algumas pessoas para representá-lo e para dar seguimento ao plano da redenção. Uma dessas pessoas foi Jacó. Deus diz: como é teu nome? Teu nome. Qual é o teu nome? Jacó significa suplantador, aquele que pega pelo pé, né? Ou seja, aquele que tem artimanha, estratégia, né? Para fazer mal a outra pessoa. Deus: não, teu nome não vai ser mais isso, não. Teu nome é Israel. Qual é o significado de Israel? Vencedor. É por isso que todos nós somos descendentes, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Pelo quê? Pela fé. Que todos que vão estar no céu serão parte de Israel, ou seja, serão vencedores. Amém? Você quer ser vencedor? Aceite o plano de Deus na tua vida. Aqui Deus fala, esse Deuteronômio 7, de 5 a 8, vamos ler, uma boa parte dele diz: porém, assim lhe fareis, derrubareis os seus altares. A gente tem que fazer alguma parte? Tem. Às vezes a gente tem que reformar a nossa vida. Derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Que imagem era essa?
Que bosque é esse? Existiam dois deuses principais que ainda existem ainda, que é o Deus Sol e a deusa Lua. O Deus Sol hoje é bem conhecido pelo símbolo, né, do Sol, da adoração ao Sol. E nós podemos dizer que dentro do próprio cristianismo existe a adoração ao Sol, ou seja, é o dia da guarda do domingo. Tá? É o dia do domingo, é o dia do Sol. E o dia da Lua, da deusa Lua, está bem representado pelo islamismo, que é representado por uma lua crescente. Então os deuses, né, Sol e a deusa Lua continuam sendo adorados até hoje. E a deusa Lua era chamada deusa do bosque. Você construía, né, uma estatueta de madeira, geralmente era cedro, e fazia uma casinha para adorações. E é por isso que Deus diz: tem que cortar os bosques para não adorar mais a deusa Lua. E quebraria suas estátuas. Estátuas existiam o quê? Os obeliscos dedicados ao Deus Sol. E hoje também tem a figura que a gente pode dizer das pirâmides. Ainda existe pirâmides aí espalhadas. Pessoas adorando. E Deus faz mais. A gente tem que fazer a nossa parte. Investigue a sua vida. O que você está fazendo? Será se você não está envolvido em algum sistema de adoração relacionado ao Sol ou à Lua? É bom buscar a verdade. Por que que Deus diz? Porque nós temos que, para ser santo, nós não podemos estar mais fazendo parte dessas coisas. Porque povo santos é o Senhor teu Deus. Santo significa separado. O Senhor teu Deus te escolheu, está escrito aqui, para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Então, todo o povo de Israel, todos os salvos são especiais. E nós estamos sendo escolhidos de toda a terra. Mas esse escolher aqui, Deus faz a separação ou é você que toma a decisão de aceitar? Tá entendendo? A escolha de Deus é aceitar, é esperar que você escolha Ele. Essa é a escolha de Deus. Diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior, né, era mais do que todos os outros povos. Aqui Deus está tratando do povo de Israel do passado, mas também serve para nós hoje. Nós não somos uma multidão. Nós, às vezes, somos considerados, né, os mais fracos. Né, e, às vezes, o menor em números. Mas Deus te chama mesmo assim. Deus te chama mesmo assim. Por que que Deus nos chama? Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram os vossos pais. Quem são nossos pais? Nós aceitamos Jesus, quem é nossos pais? Abraão, Isaac e Jacó são nossos pais. E todos que são de Cristo são descendentes de Abraão, é o que a Bíblia diz. Então, eles são o quê? Nossos pais. E Deus prometeu para esse, Abraão, Isaac e Jacó, não fez a promessa? Então nós também fazemos parte da promessa. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão. Deus te tira hoje também da casa de servidão? Tira. Todos nós que somos chamados para viver com Jesus, nós estávamos escravos em alguma situação da vida. Se ainda não estamos ainda. Deus vem para o quê? Para nos libertar da casa da servidão. Naquela época era o quê? O faraó, Satanás usava o faraó para manter o povo de Israel preso, né, para que não fosse cumprida a profecia que Deus tinha dado da vinda do Messias. E hoje? Mudou? Não. Existem faraós também? Existem. Faraós é o quê? As pessoas que não aceitam Deus, nem reconhecem Deus em sua vida. E tem poder ainda para perseguir as pessoas. Existe faraós hoje? Existe. É só você procurar que você vai encontrar. Isaías 56:7 diz: também os levarei ao meu santo monte. Aqui é uma promessa que Deus fez, que se via para o passado, serve também para você e para mim. Vai nos levar para o santo monte de Deus e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Deus sempre pensou. O plano de Deus sempre foi para o quê? Para salvar a todos os herdeiros de Adão e Eva que aceitassem o chamado. Todos os herdeiros de Noé que aceitassem o chamado. Todos os herdeiros de Sem, Cã e Jafé que aceitam o chamado. Todos.
E aqui nos diz como é que Deus executou isso. Está lá em Hebreus 2, 7 e 9. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Quem é aqui que está sendo falado? Jesus. Jesus, quando torna-se humano, foi um pouco menor do que os anjos. Mas mesmo assim diz aqui que de glória e honra o coroaste. Anjo não é coroado. Nem recebe essa glória aqui não. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Sobre tudo, inclusive os anjos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, né, não deixou que lhe não esteja sujeito. Ou seja, tudo está sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por quê? Porque nós só vemos confusão, pandemia, né, Covid, primeira onda, segunda onda, terceira onda. A gente nem sabe mais quando é que se vai parar essa onda. E se for parecido com o vírus da gripe, né, sempre vai ter. Se for parecido com a tuberculose, sempre vai ter. Se for com a coqueluche, vai ter também, né? Sempre tem vários vírus e outros, né, doenças que estão aí com a gente todo tempo. Então Deus tem misericórdia de nós para que, mesmo morrendo alguns, Deus faz com que a humanidade consiga sobreviver. Mas aqui nos diz: vemos, porém, né, Jesus, a gente não vê tudo bom acontecendo por enquanto. Vemos, porém, né, Jesus coroado de glória e de honra, aquele Jesus que eu falei, né, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, olha o que Deus fala aqui para nós, para você hoje, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então a salvação podia ser para todos? Podia. Mas não é para todos? Não. Mas é a culpa de Deus? Não é de Deus. Porque o plano da salvação requer a nossa participação. Requer a tua escolha. Requer a tua decisão. E ainda vou dizer para você, o mundo não chegou ao fim ainda, porque ainda não, muitas pessoas não tomaram suas decisões. Não é por causa da pandemia. Nem vai ser a pandemia que vai fazer com que o mundo chegue ao fim. Vai ser a decisão que as pessoas vão tomar em relação à salvação ou à perdição. Então Deus cria laços, né? Laços que nos unem a Ele. Aqui, Deuteronômio 4, de 11 a 13, diz assim: vós vos chegaste e vos puseste ao pé do monte. E o monte diz que ardia em fogo até o meio do sol. Aqui conta a história, né? Quando Deus deu a lei. E diz que então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouviste. Ouviram a voz de Deus. Imagina. E a voz de Deus. Porém, além da voz, não viste figura alguma. Deus tinha preservado, né, a glória dele para a gente não ser destruído. Então vos anunciou ele a sua aliança e que vos ordenou cumprir. Então a aliança tem um propósito de quê? De ser cumprida. Quais alianças é essa? Os 10 mandamentos. É a base. 10 mandamentos é a base de todas as escrituras, meus irmãos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ainda diz a Bíblia que Deus mesmo escreveu. Existe uma parte da lei que foi escrita por Deus e não pelos profetas, foi o que? Os 10 mandamentos. E aqui diz mais sobre os 10 mandamentos, Salmos 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, as ordens, os ensinamentos, a instrução que Deus nos dá, o quê? São retos. Ele nos mostra o caminho reto. Deus não tem caminho torto. Quem está vendo torto somos nós. Né? Igual eu tirar esse óculos aqui, eu não vou ver direito. E eles são retos e faz o quê? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui Gênesis 26, 5 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Alguns falam que Abraão foi, né, tinha fé de Abraão, mas a fé de Abraão levou o quê? A obediência. Olha o que Deus fala aqui. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, ou seja, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Tá? Então a fé implica em obediência ao que Deus revela. Senão, vai dizer o quê? Vai mostrar que você não confia em Deus.
Esse foi o que? O problema de Adão e Eva. Deus revelou para eles, né, a vontade dele para não comer do fruto. O que aconteceu? Eles resolveram não confiar. Ou seja, não dar voto de veracidade ao que Deus tinha revelado. Esse é o nosso problema. Deus fala uma coisa e diz, não, não é isso não. A Bíblia diz, né, uma coisa, diz, não, não é isso não, não é isso que está escrito não. Hoje a ciência está bem avançada, né? Mostrou que não é isso não. Será mesmo? Salmo 119, 44, 45 diz, assim observarei de contínuo a tua lei, sempre eternamente. Esse é o plano que Deus tem para nós. O que é? Observar de contínuo a lei, depois que nós somos restaurados. Andar em liberdade, ou seja, com a lei nos faz livres. Livre de quê? Eu já expliquei, eu dei um exemplo do câncer, né? Se o organismo seu seguir as leis que Deus estabeleceu, você não vai ter um câncer. O que é o câncer? Justamente a quebra de uma lei natural que Deus estabeleceu, de uma célula. Pois busca os teus preceitos. Aqui diz Salmo 105:10, diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Vereda é o quê? Caminho. O caminho que Deus te guia é o mesmo que outra pessoa? Não é. Mas todos os caminhos que Deus nos guia são o quê? Misericórdia. Deus está tendo misericórdia conosco e está nos mostrando e nos guiando pela verdade. Para aqueles que guardam o quê? A sua aliança e os seus testemunhos. Olha o testemunho aqui. Olha as escrituras aqui. E qual a aliança aqui? Os 10 mandamentos. Jeremias 11, 6, 7 diz, diz o Senhor, apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e na cidade de Jerusalém. Apregoa o quê? Ouvi as palavras dessa aliança. Ó, novamente, palavra de quê? Da aliança. E cumpri-as. Porque devera advertir aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Até o dia de hoje, madrugando. Com quem é que Deus fazia isso, advertendo? Usava o que? Os profetas. E os escritos dos profetas se viram para aquela época e servem para nós hoje. São o que? Advertências. São regras. São protestos de Deus. E Deus diz, dai ouvidos à minha voz. E eu faço essa pergunta para você e para mim hoje. Você está dando ouvido à voz de Deus? Eu confesso que não é fácil não. A gente tem várias lutas. A nossa natureza quer desobedecer. Mas nós temos, como dizer Paulo, temos que esmurrar o nosso corpo, né? E negar a nós mesmos. Carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Então, lei dentro da aliança. Deuteronômio 10, 12 a 14 diz, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? E que Deus pede de nós? Está ali. Senão que temas o Senhor teu Deus. Que é temer, respeitar, levar em conta. Ter em suprema consideração. Se Adão e Eva tivessem feito isso, eles não tinham caído. Eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Infelizmente. E muitas vezes também nós não fazemos isso. Essa é a nossa terrível, miserável situação. Mas Deus diz, ó, que o caminho é esse ainda. Nós temos que tentar trilhar esse caminho. Temer o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. Quais os caminhos? Onde estão revelados? Nas Escrituras. E o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Esse é o caminho que nós temos que tirar. Que guarde os mandamentos do Senhor. Se a gente decidir amar a Deus de todo o nosso ser, nós vamos fazer uma luta diária para guardar os mandamentos de Deus. É isso. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, não. Nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos agora dizer que os mandamentos de Deus são errados e que não devem procurar ser guardados. É totalmente diferente. Né? Eu sou professor, dou aula para meus alunos, a gente faz a prova, né? O aluno, tem aluno, porque eu estou fazendo prova, tirou 10, tem outro tirou 5, passou também. Ele não foi perfeito, mas ele atingiu o mínimo. Também Deus vai olhar, sabe qual o mínimo necessário para que nós trilhamos esse caminho que Ele quer que nós trilhemos. Cada um vai ser de forma individual. Não vai ser igual ao outro. Mas você tem que decidir tirar esse caminho. Os seus estatutos que Deus ordena. Eis que o céu dos céus são o quê? Pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, inclusive você. Mas Ele quer que você tome uma decisão em relação a Ele. Miqueias 6,8 diz assim, ó,
ele te declarou, ó homem, o que é bom. Às vezes a gente pergunta, o que é bom? Eu sou bom. Às vezes a gente pensa que é bom também, né? Nós não somos bons, não. Bom é Deus. Mas Deus diz o que é bom. O que é bom? O que o Senhor pede de ti? Às vezes a gente pergunta, o que o Senhor está pedindo de mim, né? Olha, Deus já revelou isso aqui, ó. Se não que pratiques a justiça. Essa justiça aqui, meus irmãos, é muito ampla. Envolve nosso lar, envolve nosso trabalho, aonde nós formos, Deus está falando aqui, e nós temos que procurar praticar a justiça. E essa justiça não é o que eu penso, o que é justiça não, meu irmão. É o que está revelado nas Escrituras, o que é justiça. O que é justiça? Primeiramente, a justiça é Deus, mesmo a justiça é Jesus. E tudo que Deus revela é a justiça. E mais, praticar. Buscar praticar o que Deus revela. Ames a benignidade. O que é amar a benignidade? Essa benignidade aqui vem da palavra bom. O que é bom? É o que Deus revela como bom. Não é o que eu acho, não. Bom é o homem agora casar, né, com homem. Ou mulher com mulher, né, ou com animal. Não. Deus falou que o bom vem no sentido de padrão, do correto, da maneira que vai se funcionar da melhor forma possível. É como eu falei, a célula desordenada é um câncer, não é o bom. O bom é a célula seguindo o caminho correto. Então, o propósito de Deus ao criar a humanidade foi criar homem e mulher. Então, o que é bom? Casar homem e mulher. Pode não casar? Pode também. Deus não vai condenar quem não casa. A Bíblia já fala isso. Mas se for casar, seja homem e mulher. Esse é amar a benignidade. Amar o que é bom. O que é mais bom? Bom é o que Deus revela. Como comer, como beber, como vestir. E o principal, andar humildemente com Deus. Como é que eu vou mostrar que estou andando humildemente com Deus? O que é ser humilde? Aceitar a vontade de Deus prevalece sobre a minha vontade. Isso é ser humilde, né? Não ter dinheiro. É humilde, não tem dinheiro, é humilde. Não, é simples. É uma pessoa mais simples. Humilde não quer dizer nada. Não ter dinheiro não quer dizer nada sobre humildade, não. Humildade está relacionada com caráter. Não é condição financeira. Humildade está relacionada com caráter. E está relacionada com Deus. Como você se comporta em relação a Deus. A palavra hebraica, aqui no comentário da lição Escola Sabatina, diz assim: a palavra hebraica Torá, traduzida como lei na Bíblia, pode ser, na verdade, o quê? Ensino, instrução. Alguns dizem, fala do amor de Jesus. Já me falaram. Fala do amor de Jesus, mas não ensine, né, doutrina, não, chefe. Como é que eu não vou ensinar doutrina? Justamente tudo que é de Jesus é doutrina. O termo pode ser usado para se referir a todas as instruções de Deus, sejam elas morais, civis, sociais ou religiosas. Inclui todos os conselhos que Deus nos revela nas Escrituras. Né? Deuteronômio 10, 17 diz: pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Esse é um título também que é dado por Jesus: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Né? O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Deus é fiel e a natureza dele divina, ele não é comprado. Quem estiver no céu estará lá porque aceitou o plano dele. Independente, né? Não houve acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas em tal igreja, né? O irmão me vê assim, me vê assado e tal. A igreja é composta de pessoas. Mas as pessoas têm que olhar para quem? Para Jesus. A ordem de seguir em frente é dada por quem? Pela igreja? Ou é por Jesus? Por Jesus. A igreja se une às pessoas que seguem aqui a Jesus. Êxodo 19, 5 e 6 diz, aí eu entro no aspecto, né? Eu vou comentar sobre as leis e a realidade. O que tem a ver leis com a realidade? Já comecei a falar. Aqui em Êxodo 19, 5 e 6 diz, agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Ou seja, você é propriedade de Deus? Tudo é propriedade de Deus. Mas Deus diz que se você ouvir a voz dele, você vai ser especial. Deus vai olhar para ti de forma especial. É isso que está dizendo, peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra já pertence a Deus.
Deus vai te tornar o quê? Parte do reino de sacerdotes e um povo santo. Por quê? Porque a terra, aqui em Coríntios 10, 26, toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas ele tem coisas que ele considera especial e outras não. Mais especial, outras menos especiais. Se você aceita ele, ouve a voz dele, ele te considera o quê? Especial. E aqui diz Salmos, né? 113. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Deus habita nas alturas? Assim. E aí novamente vem a questão desse globo, né? É muito complicado eu explicar o globo, né? Dizendo que Deus habita nas alturas. Né? Quem mora no Japão hoje, né? Não está nas alturas, está embaixo. Né? Ou eu posso já estar embaixo, né? Morando aqui no Brasil. Ou você também. O que é altura? Num globo é complicado. Mas diz aqui que Deus habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Deus está acompanhando tudo o que está ocorrendo aqui. Tá. E eu vou dar um exemplo aqui, meus irmãos, sobre a lei e a realidade. Aqui tem uma curva, né, parecendo um caracol. Tem um senhor chamado Fibonacci, que era chamado nome Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Ele escreveu em 1202, século XIII, né, um livro intitulado Liber Abaci, que introduziu uma sequência. Ele propôs introduzir uma sequência na matemática na Europa Ocidental, né? Ela já tivesse sido descrita anteriormente, né, na matemática indiana. O que essa sequência fazia? Você pega, né, um quadrado, né, vem da ideia do quadrado. Você tem um quadrado de um lado, né, um lado com medidas entre 1 e 1. Quando você soma 1 mais 1 dá 2. Aí você forma um quadrado, né, agora de 2. Né? Aí você pega esse quadrado de 1 mais o de 2 forma o de 3. Aí você vai fazendo a sequência. Né? 2 mais 3 forma o de 5. Olha, ó. Aí tá aqui formando, ó, os quadrados. 5, 8. Ó. 1 e 1 tá pequenininho aqui. Ó. 2, 3. Ó, pequenininho também. Ó, o 4 aqui. Né? Aí vem formando a sequência. Né? 5. Aqui já temos o 21. Ó. Depois 21. Né? 13. Né? 21 com 13. Né? Que é a próxima sequência. Já o 34 aqui. Ó. 55. E isso, se você unir esses pontos aqui, ó, forma justamente essa sequência de Fibonacci. Para que serve isso? Para que eu trouxe isso aqui? Essa sequência é encontrada nessas coisas aqui. Ó. Na sua forma do seu rosto existe uma sequência mostrando um padrão, mostrando uma lei. Aqui, ó, nos caracóis, ó, existe a sequência também de Fibonacci. Mostrando o quê? Leis e padrões. A gente pensa que leis é só leis do decálogo. Não. Deus estabeleceu leis em tudo que você possa imaginar. É porque nós não percebemos. Está tão à nossa vista que nós não percebemos. Né? Olha a forma, né, das fotos que tiram aqui das galáxias. Né? Olha o espiral aqui. Olha a forma das frutas aqui. Ó. Tudo sequência de Fibonacci. Ó. Nas plantas, né? Existem também os fractais, que são repetições, né, de uma planta, né, de uma parte da planta, né, e é igualzinho ao longo de outras partes da planta. Ou seja, a natureza expressa o quê? Leis, padrões. E o sinal de inteligência é justamente o padrão. Né? Como a gente pode dar um exemplo. Né? Se você chegar na praia, encontrar 3 pedras, né, próximas formando um triângulo, você pode dizer, não. Pode ter vindo a água, né? Batido ali e formado essa 3 pedras, né? Mas você chega e encontra, né? Várias pedras, uma em cima da outra. Né? Várias pedras, uma em cima da outra, fazendo um monte. É complicado eu explicar, né? Que isso foi a água. E outra, se depois você vai caminhando nessa praia e chega e encontra um relógio, né? Aí você dizer, né? Que foi mera coincidência. Então, o sinal de inteligência e de existência de um ser inteligente é o que? A existência de padrões. Só que o universo e tudo que a gente vê tem padrões. E alguns ainda dizem que não existe um ser inteligente, que esse ser inteligente não criou nada, e que Deus, que nós reconhecemos como Deus, não criou. É muito estranho. Eu dou aula para os meus alunos dentro da engenharia, ensinando leis e padrões. Principalmente algumas das leis de Newton.
Que, não, na verdade não é Newton. Newton descobriu os padrões. Olha outro leis, padrões aqui. É o DNA, né? A célula da mucosa oral, né, com bactéria aqui aderida, né? Então, lembra aqui estrutura de bactérias, ó. Tem a membrana plasmática, tem o ribossomo, o nucleóide, a parede celular e tem o que? O DNA. Diz que o ribossomo de uma célula do corpo recebe blocos de aminoácidos que são potencializados pela energia de conversão, né? Tudo nós é convertido em energia, de ATP em ADP. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte aqui, mas o mais importante é que diz assim, mas também não é capaz, né, esse ribossomo de sintetizar proteínas sem a informação que o DNA fornece ao núcleo da célula. Então, eu peguei essa matéria aqui de uma revista da Scientific American, do Beckstein, 2003, né? É a citação dele aqui. Então, ele nos mostra claramente que o DNA tem um código, ou seja, uma informação, ou seja, tem leis e padrões que estabelecem as regras, né? Para que as células criem e sintetizem as proteínas. Ou seja, todo o nosso ser, e os seres vivos, e também seres, né, com matéria orgânica, e também os inorgânicos, né, como a gente viu aqui na anterior, inorgânica, têm padrões e leis. Que leis e padrões são essas? Quem criou essas leis e esses padrões? Olha, uma coisa eu sei. Isso eu posso dizer com certeza para você. Aquilo que é criado nunca é mais inteligente do que o Criador. E outra, se o que foi criado é complexo, né, como o DNA é extremamente complexo, quem criou é muito mais complexo do que o que foi criado. E o universo? O céu, a lua, as estrelas, são complexos? São extremamente complexos. Para nós traçarmos a trajetória do Sol, da Lua e da Terra, as equações são altamente complexas. Então, um Criador é mais complexo ainda. Aqui tem uma citação da mensagem escolhida, né? Deus revelou para o irmão White, que diz assim: a natureza é um poder. A natureza é um poder? É. Tudo que Deus cria tem um certo nível de poder. Nós somos um poder? Também somos. Nós podemos fazer muitas coisas. Mesmo nós temos certas limitações. Mas nós somos um poder? Somos. Então a natureza como um todo é um poder. Mas o Deus da natureza tem poder ilimitado. Isso é revelação. Não podemos comparar o universo com Deus que o criou. O universo é grande, é considerado infinito, pode ter várias potencialidades, sim. Mas Deus que criou, ele tem poder ilimitado. Suas obras interpretam seu caráter, como eu falei, né? Se o universo é altamente complexo, com grande gama de potencialidade para a existência como ele tem, imagine quem criou com poder ilimitado. Elas representam o Criador. Aqui, continuando, né, no mesmo livro, diz assim: o Senhor deu evidências de que pelo seu poder podia em uma breve hora dissolver toda a estrutura da natureza. Por quê? Porque basta Deus pensar, a realidade muda. E eu dou um exemplo para você. Quando Jesus disse que teus pecados estão perdoados, o que você acha que aconteceu? Mudou a realidade? Mudou. A tua realidade era de morte. Mas quando Jesus disse que tu está perdoado, o que acontece? Agora você tem direito à vida. Não é porque você tem direito a alguma coisa, não. Deus te deu esse direito e mudou a realidade. É preciso dizer, se tu crê em mim, você já não vai entrar mais o quê? Em condenação. Você passou da morte para a vida. Isso é mudar a realidade? É mudar a estrutura da natureza? Romanos 1, 19, 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder. Então aqui diz a Bíblia que Deus tem um eterno poder. Como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então as coisas que foram criadas têm que nos levar a entender que Deus existe, sim. Reconhecer o ser eterno é justamente isso. É por isso que diz aqui que tais homens são por isso que indesculpáveis. Não há desculpa. Quando você, mesmo sendo um cientista,
Mesmo sendo um pesquisador, se você buscar a verdade, você vai encontrar Deus. Pode ter certeza. Se você buscar a verdade, você vai encontrar Deus. Colossenses 2,9 fala mais ainda, ó, sobre leis e quem é Deus que estabeleceu essa lei. Quem é que estabeleceu essa lei? Jesus. E diz lá sobre Jesus o quê? Porque em Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas por que aconteceu isso? A gente pode até pensar, porque ele quis. Deus, né, sendo de ser divino, alguém pode, né, alterar essa realidade? Não. É a escolha dele. E ele tornar-se humano também é a escolha dele. E ele tornar-se humano e continuar sendo humano e divino ao mesmo tempo. Ele pode fazer isso? Pode. Ele é todo poderoso. Existe alguma coisa impossível para ele? Não. Ele pode ter essas duas naturezas? Pode. Na verdade, tem. Jesus. Nele, Jesus habita. Nele, o ser humano, também a plenitude da divindade. E que Provérbios 3,19 diz: Yahvé com sabedoria fundou a terra, e com entendimento preparou os céus. A ele pertence o que? A sabedoria e o entendimento. E os céus foram preparados, meu irmão. Houve um tempo que ele não existia. A terra também foi fundada. Olha, essa palavra fundada significa o quê? Eu entendo disso aqui, viu? Quando você vai fazer uma obra, uma construção, primeira coisa, a gente faz o projeto de cima para baixo, né? Mas você constrói de baixo para cima, porque a primeira coisa que você tem que fazer é o que? A fundação. E aqui diz que a terra foi fundada. Ah, mas foi fundada sob o nada. Sim, a Bíblia diz que ela está suspensa sob o nada. Mas suspenso tem algum significado que nós não entendemos ainda. Tem significado. Fundada aqui é o significado de constituída, criada uma base. A terra tem uma base? A Bíblia diz que tem. Também diz que ela é sustentada sobre o nada. Também diz. Como eu vou explicar isso aqui? Nós não conseguimos explicar. Nós conseguimos o quê? Entender. Tem um livro do Yancey Philip, Rumores de Outro Mundo, diz assim: a natureza é primorosamente ajustada para a possibilidade de vida no nosso planeta Terra. Depois de fazer tantos estudos, ele descobriu o quê? Que a natureza está, né, primorosamente com padrões ajustados para que exista vida na Terra. Aí dá um exemplo: se a força gravitacional fosse reduzida ou aumentada em 1%, essa força gravitacional vem da proposta de Newton, né, Isaac Newton. Considerando que ela existe, né? Se fosse aumentada em 1%, diz que o universo não se formaria. Pelos padrões, né, que a gente diz como universo. Né? A composição do nitrogênio, do carbono, né, do oxigênio, né, iria ser alterada e a vida não existiria. Por uma minúscula alteração na força eletromagnética, as moléculas orgânicas não se uniriam. Ou seja, da forma que nós conhecemos. Nas palavras do físico Freeman Dyson, parece que o universo sabia que estávamos chegando. Na verdade, não é o universo, não. O Criador do universo fez com que nós chegássemos. O universo não se assemelha a um lance de dados aleatório. É verdade. Isso aí eu concordo com isso. Né? Pelos padrões que existem no universo, mostra sinais claros de um design inteligente, de um ser inteligente que criou. Não foi jogado os dados, não. Foi planejado e foi executado. Parece pura e simplesmente proposital. Olha o que está dizendo aqui. E é verdade. Tem um propósito do universo? Tem. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui, né? De passagem que eu falei, que Deus fala para nós e a gente diz, não é isso não. Ó, olha o exemplo. Daniel 2:21 diz que Deus, né, ele muda os tempos, as estações. Quem que muda o tempo e as estações? Tempo aqui, que tempo é esse aqui? Todo o tempo que você pensar. Tempo do nosso relógio, tempo de vida, tempo, né, de existência, tempo de existência de um país, de uma nação, tudo aqui envolve tempo. E diz que Deus muda os tempos. E as estações, que estações isso aqui? São as 4 estações do ano. Então o clima, a chuva, a neve, o calor, né, que alguns estão dizendo que nós, seres humanos, estamos fazendo a grande alteração, né? Mudanças climáticas, e nós temos que salvar o planeta. Nós conseguimos salvar o planeta, nós não conseguimos salvar nem nós mesmos. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Imagine salvar o planeta.
né? Mas estão dizendo que vão salvar o planeta, né? Eles não querem aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. Mas salvar o planeta é algo muito mais complexo, você, né, diz que vai fazer, vai resolver. E dentre os dois, o mais difícil é você ser salvo. Esse foi o preço mais caro, porque a Bíblia diz que Jesus vai criar um novo céu e uma nova terra, depois que você aceitar ele. Aqui diz também algo para mim, meus irmãos, que eu não tenho dúvida, e às vezes a gente fica em dúvida. Deus faz o quê? Remove os reis e estabelece os reis. Os cargos, a gente vota na eleição, tem erro, tem falcatrua, tem todos os problemas, tem, mas Deus, de alguma maneira, meus irmãos, vai estar removendo reis e vai estar estabelecendo rei. Até o momento que ele sabe que a pessoa tem que sair, ele tira. E diz mais, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Se Deus remove, remove também a nós. E também estabelece a você. No seu trabalho, no seu emprego, na sua profissão. Na sua vida profissional. Na sua vida, né, matrimonial. Gênesis 1,16 diz assim, ó, aqui, e fez Deus 2 grandes luminares. Eu passei anos, meus irmãos, lendo a Bíblia e não percebi isso aqui. Talvez também você não tinha percebido até hoje, né? Que Deus fez 2 grandes luminares. Ó. 2 grandes luminares. Quem são eles? A luminar maior para governar o dia. Quem é esse? A gente não tem dúvida que é o sol. Mas diz aqui que tem um luminar menor para governar a noite, que é a lua. Então a gente foi ensinado, e eu ensinei também para alguns, que a lua não tem luz própria. E recebe, né, do sol. É complicado, né, dizer isso, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui. Então a lua tem luz própria, só não tem a mesma quantidade de luz do que o sol. É isso que Deus revelou na Bíblia. E fez também as estrelas. Olha o que fala em Salmo 104:19. Que ele fez a lua para marcar as estações. A gente pensar que é o sol que marca as estações do ano, né? Fizeram um calendário, né, solar. Mas Deus fala aqui que na Bíblia que quem marca as estações do ano é a lua, não é o sol. E diz que o sol sabe quando deve se pôr. Meu Deus do céu, aí aqui foi profundo. O sol se põe. Se o sol se põe, significa que quem se move é o sol. Ah, não, mas tem modelo heliocêntrico, tem... É complicado agora eu dizer para você outra coisa. Aqui está dizendo que quem se põe é quem se move. Eu posso até não conseguir explicar para você todos os detalhes, mas é o que está revelado aqui. E aqui diz mais, Isaías 30:26, a luz da lua brilhará como o sol. Ó, Deus falou que no futuro, a mesma luz que o sol tem hoje vai ser a luz da lua. E diz que o sol que tem hoje, a luz do sol vai brilhar 7 vezes mais. O poder, né, da nova criação. Como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que causou. Isso aqui é futuro. Vai acontecer? Não tem dúvida. Meus irmãos, a lei de Deus é estável. Porque Deus é estável. Deus não muda. Olha o que fala em Malaquias 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo. Ah, mas quer dizer que agora Jesus não mudou a aliança? O caráter, aqui Deus está falando de caráter. Natureza divina. Não é as decisões de Deus. Deus muda as decisões? Não muda. Diz, ele criou o homem para o quê? Para viver para sempre. Mas ele colocou uma regra e disse, se você comer, morre. Mudou? Mudou. Aí Deus fala também, se você aceitar a Jesus como Salvador, você vai ter o quê? Vida eterna. Vai mudar? Vai. Mas a natureza de Jesus mudou? A natureza de Deus, o Pai, mudou? Não. O caráter de Deus muda? Não. É isso aqui que está sendo falado. Porque o Senhor não muda. Ou seja, o meu caráter, a natureza de Deus não muda. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? É por isso. Deus, o caráter dele, ele é bom, essa bondade, essa misericórdia, a longanimidade dele não muda. Por isso nós não somos consumidos. Tem uma nova oportunidade para você a cada dia, até que ele volte ou até que você morra. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Imagine, toda boa dádiva. Se tem algo bom para ti, é perfeito,
Vem de quem? De Deus. Descendo do Pai da luz. E luz aqui pode ser luz no sentido de luz mesmo, o feixe de luz, ou conhecimento, porque luz também significa conhecimento. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Novamente aqui é o caráter de Deus. O caráter de Deus não tem mudança nem sombra de variação. Você pode ter certeza que o que ele fala hoje é a mesma coisa que ele vai falar no futuro. A não ser que ele diz que vai alterar. Ele pode alterar? Pode. Ele pode alterar? Pode. Por exemplo, Jesus, quando estabeleceu para o povo de Israel o sacrifício de animais, ele estabeleceu. Mas depois ele diz, agora não vai ter mais isso, porque eu sou o Cordeiro. Eu vim, agora encerrou. Não tem mais sacrifício de animais. Agora eu morro pela humanidade e agora se encerra. Agora você faz o quê? Lava pés e Santa Ceia. Mudou? Mudou. Mas a natureza de Deus mudou? Não. O plano da redenção mudou? Não mudou o plano da redenção. A salvação para o homem está garantida desde quando? Desde que Deus fez um sacrifício de animais, né? Para Adão e Eva e deu aquelas peles para ele vestir. Começou ali o Cordeiro. E continuou e vai continuar até o fim. Jeremias 31:35 diz, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia. E as ordenanças da lua. Lua tem ordenança? A gente pensa que não, né? Ordenança da lua e das estrelas para a luz da noite. Existe ordenança para o sol? Tem. O sol está ali, não é porque ele acha que deve estar, não. Porque Deus ordenou e ele tem que estar lá. E a lua e as estrelas da mesma forma. Agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Amém? Louvado seja nosso Deus. Essa lição para mim está muito excelente. Maravilhosa. Salmo 25:10 diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Você quer guardar a aliança? Porque se você vai, Deus vai te agir contigo com misericórdia. E vai te guiar pelo caminho verdadeiro. Se. Agora vem o cis, né? É o cis. Primeiro a gente falou um monte de coisa de Deus aqui. Gênesis 18:19 diz, porque eu tenho conhecido, Deus fala aqui de Abraão, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Ordenar, o que é ordenar? Nos caminhos de quem? Ordenar é dar uma ordem. Mostrar o quê? Um rumo, uma sequência, um caminho. Para que guarde o caminho do Senhor. Ordenar o quê? No caminho do Senhor. Você fica pensando que ordenar, né, é o que a gente pensa. Não, é no caminho do Senhor. E o que é o caminho do Senhor? Está revelado nas Escrituras. Para agir com justiça, olha a justiça aqui de novo, e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, existem algumas coisas, meus irmãos, são condicionais. Se Abraão não tivesse feito isso aqui, ele ia cumprir, ia ser cumprido nele, nos descendentes deles, o acordo que Deus tinha feito? Não ia. É igual o exemplo de Eli. A Bíblia diz que Eli fazia parte da tribo dos sacerdotes, dos levitas. Mas chega uma hora que Deus diz, olha, Levi, você, nenhum mais descendente seu vai fazer mais parte desse sacerdócio. Ou seja, chega um limite. E Deus retirou ele. Então, aqui em Gênesis 26:4-5 diz, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei à tua descendência todas essas terras. Quem são essa descendência? Quem é essa descendência? Eu. Ah, Tito, agora tá mais importante? Não. Eu sou filho dessa descendência por quê? Porque eu aceitei Jesus. Se você aceitar Jesus também, você faz parte dessa descendência, dessa promessa aqui. Ó. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. É por isso que eu falei que faço parte. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Abraão tinha fé, mas a obediência também. Você está decidido a obedecer a Deus? Guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha aqui, estatuto, preceito e lei. Ah, mas Deus nem tinha dado naquela época a Abraão os 10 mandamentos. Só foi dado na época de Moisés. É verdade mesmo? Ou ele foi revelado e escrito em tábuas de pedra naquela época? É diferente, né? Porque aqui Deus fala, né? Sobre preceitos, mandados, estatutos e lei. Foi dada para quem? Para Abraão. E Abraão obedeceu. E a Bíblia diz que Abraão deu dízimo para Melquisedeque depois de uma batalha. Que alguns dizem que o povo cristão tem que dar face, mas não tem que batalhar para defender seus bens
seus queridos, né, e seus familiares da Bíblia. Onde é que a Bíblia diz isso? Então Deus tinha condenado Abraão. Abraão foi para uma guerra para o quê? Para libertar a Ló, que era o sobrinho, e todo aquele povo, e venceu a guerra. E depois veio Melquisedeque, um sacerdote, que a Bíblia diz que Jesus é o quê? Similar a ele, e fez o quê? Abençoou Abraão. E Abraão deu o dízimo, olha o dízimo aí. Alguns dizem, o dízimo só veio existir só para o povo de Israel. Que história é essa? Dízimo existe pela criação. Às vezes a gente comete cada erro, né? Por não ler a Bíblia. Levítico 26 diz, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e cumprirão aqui novamente. Deus repetiu isso, né? Agora para o povo de Israel. Então vos darei as chuvas. Olha a chuva aqui. E eu falo, não é só chuva, não. Nuvem. Você pode orar pedindo a Deus para mandar a nuvem para o clima ficar mais frio? Pode. Quem é que controla as nuvens? Quem é que controla a chuva? Deus. Mas diz, se tu andar nos estatutos dele e guardar os mandamentos de Deus, você pode orar a Deus? Pode. Mas a gente consegue guardar perfeitamente? Não. E diz aqui, a árvore do campo dará o seu fruto, mas faça o seu melhor. Deus vai olhar para tu, para você, o que você está fazendo de melhor. Você está decidido fazer o seu melhor? E deixar o resto com Deus? Entrega a Deus o teu caminho. Faça o teu melhor. Jeremias 33, 20 e 21 diz, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. A gente pode fazer isso? Não. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo. Porque Deus cumpriu essa promessa com quem? Com Jesus. Para que não tenha filho que reine no seu trono. Quem vai reinar no trono? Jesus. Como também os levitas sacerdotes, meus ministros. Quem vai ser levita e sacerdote? Jesus. Jesus cumpre tudo, meu Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Ele mesmo. E diz aqui, um exemplo. Meu arco tenho posto nas nuvens. Que o arco? É o arco-íris. E este será... Perdão, não é íris não. Correção. Arco da aliança. Porque íris é a deusa Íris. A gente é ensinado toda hora errado, tá vendo? É tão tal que a gente fala sem pensar coisas erradas, que não é de Deus. Arco-íris. No íris é uma deusa. Não tem nada a ver com arco. O arco aqui é arco da aliança, que Deus colocou nas nuvens, e como sinal da aliança entre Deus e a terra. E esse nós, para que não existir mais o quê? Não, as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Isso continua existindo? Continua. As promessas de Deus se cumprem? Se cumprem. Mas quando Deus que diz que vai destruir, destrói. E aí eu faço a pergunta para ti, para mim, eu tomei decisão. Está aqui em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? É difícil, né? Imagina duas pessoas casar se não tiver de acordo. Só que a nossa aliança com Deus também é tipo um casamento. Nós vamos ter que estar de acordo com Deus. É por isso que Deus diz, olha meu filho, para você andar comigo, existem essas regras aqui. No casamento tem regra? Tem regra. Então, Deus obriga, né? No casamento ser obrigado a duas pessoas a seguir as regras? Não. Aí o casamento não vai existir, só isso. Mas o casamento existir, as regras têm que ser seguidas? Tem que ser seguidas. Da mesma forma é a aliança de Deus conosco. Quais são as regras que Deus quer que a gente siga? Está nas Escrituras. Tem a forma de comer? Tem. De beber? De vestir? De casar? Tem. Está lá tudo. Deus diz, essas são as regras, meu filho. Se você decidir seguir essa regra, eu vou te dar o poder para seguir essas regras. Eu tenho que tomar a decisão, você tomar a decisão de seguir. O poder vem de quem? De Deus. Porque Deus prometeu nos dar o poder. Uma vez que nós tomamos a decisão, Deus diz, eu vou te dar o poder para obedecer. Você quer fazer isso? Eu quero. Eu estou decidido. Os embates têm sido grandes a cada dia. Mas todo dia eu estou lembrando que eu estou decidido a andar junto com Deus. Estar de acordo com Deus. Que Deus te abençoe na tua decisão. Que Deus te guarde e te proteja. Ti e teus familiares. Desejo a ti já um bom fim de semana.
E já desejo um feliz sábado na presença de Deus, que começa o quê? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares e também para todos nós. Amém.